Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Quem quer ver a glória de Jesus? Quem quer ver a glória de Jesus? Aleluia! A igreja verá a face gloriosa do Senhor. Um dia a igreja vai estar frente a frente com Jesus. E Paulo disse que nós o veremos como ele realmente é, de fato é. Aleluia! Porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, apenas a glória de Deus. Mas ninguém viu a Deus, porque ver a Deus, ver a face de Jesus, é um presente reservado somente para a esposa dele. Aleluia! Grande Deus, quem é a igreja de Jesus? Então Deus só reservou esse presente especial para a sua esposa, a sua igreja. Aleluia, grande Deus. Veremos a sua glória, Jesus. Nós veremos, nós cremos nisso. João capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Bem, pode se assentar, fique à vontade em aplaudir ao Senhor da glória, ao Rei da glória, ao Dono da glória. Grande Deus, glória seja dada somente a Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo, a palavra, era Deus. E esse Verbo, esta palavra que era Deus, estava com Deus, se encarnou, se tornou ser humano, semelhante a nós. Deus virou, transformou o homem. Deus desceu do céu. O Pai enviou o seu Filho do céu. Aleluia, grande Deus. E ele entrou neste mundo com uma natureza humana, através do ventre da Virgem Maria, mas gerados de maneira sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. E assim ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão, porque não foi de uma relação sexual de homem e mulher que ele nasceu, mas de maneira milagrosa, gerado do alto, gerado pelo Espírito Santo. E é assim que todos nós também nascemos de novo. Quando nós somos salvos de Jesus, nascemos de novo. É claro que nós não vamos nascer desde o começo de um ventre de uma virgem, mas espiritualmente o Espírito Santo de Deus gera nova vida, produz nova vida em nós, como aconteceu no caso de Jesus, com algumas diferenças. Louvado seja Deus. Então João vai dizer: nós vimos a sua glória, nós vimos o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o primogênito de Deus. Nós vimos a natureza divina em carne, em pele, em osso. Nós vimos com esses olhos, nós tocamos com essas mãos, nós ouvimos com esses ouvidos, com essas orelhas. O Senhor da vida, o autor da vida, o Criador, Ele desceu do céu e veio para esta terra, para este mundo. Ele estava lá com os anjos serafins e veio habitar com os homens, entre os homens, revelando-se aos homens, se dando a conhecer aos homens. Louvado seja Deus. A palavra se tornou ser humano e morou entre nós. Aleluia, grande Deus. Ele não veio, meus irmãos, para um passeio, para uma viagem. Ele não veio de avião, de helicóptero, outro meio de transporte. Ele veio a este mundo de maneira milagrosa, sobrenatural. E ele se tornou um como nós. Ele se identificou com o ser humano.
Ele viu o ser humano na desgraça, na pobreza, no pecado, e ele se compadeceu. Ele sentiu uma íntima compaixão. Ele foi movido de dó, de pena, de misericórdia, ao ponto de vir se identificar conosco, se tornando um de nós, para enfrentar as mesmas coisas, para viver o que nós vivemos aqui, tomando esta natureza mortal, feita de carne e de osso. Louvado seja Deus. E João disse: nós vimos a revelação da sua natureza divina. A Bíblia diz que em Jesus Cristo habita corporalmente a plenitude de Deus, a divindade de Deus. Assim como o Espírito Santo no dia do batismo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, assim também o Filho de Deus, Deus desceu a este mundo em forma corpórea de ser humano, e em Jesus Cristo corporalmente habita toda a plenitude da divindade. A glória de Deus estava em Jesus, na vida de Jesus. E Jesus deu algumas amostras. No Monte da Transfiguração, ele começou a brilhar, ele começou a acender, ele começou a levitar, uma nuvem de glória o envolvendo. E ali Pedro, Tiago e João, mais chegados de Jesus, começaram a ver aquilo. Aleluia, grande Deus. E ali foi só uma amostra da sua glória. Mas a ênfase de Jesus não era nesse poder miraculoso. A ênfase de Jesus era mostrar a glória de Deus em suas qualidades e atributos morais. Por exemplo, revelando a santidade de Deus, a verdade de Deus, a mansidão de Deus, a humildade de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Sim, Jesus não veio dando porrada em todo mundo, atirando em todo mundo, esmagando todo mundo, embora algumas vezes se deu sinal do seu poder, quando ele controla a natureza, quando ele faz milagres, mas a revelação maior de Jesus, a ênfase de Jesus, era mostrar o coração de Deus, cheio de amor e de verdade. No Antigo Testamento, Deus mostrou mesmo sua glória sobrenatural: nuvem de dia, coluna de fogo de noite, sarça ardente, monte fumegando, água da rocha, maná do céu, pássaros alimentando o profeta, voz do céu, enfim, essas coisas sobrenaturais, assustadoras e terríveis, que é fora da nossa dimensão, do nosso dia a dia. E muitos tremeram, muitos perderam as forças das pernas. Deus se manifestou no Antigo Testamento dessa maneira gloriosa, mas na dimensão mesmo espiritual. Agora Jesus manifestou a glória de Deus, a divindade de Deus, mas a ênfase estava nas qualidades morais de Deus, nos frutos de Deus, nos atributos de Deus, graça e verdade. Jesus era a verdade, falando a verdade, pregando a verdade, ensinando a verdade, praticando a verdade, que os homens não tinham esta verdade. Jesus, ele então é o amor. Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Jesus é o próprio amor em pessoa, vivendo o amor, pregando e ensinando o amor, amando o seu próximo, amando a Deus. E assim Jesus, nós não víamos, talvez aquela áurea, aquele fogo, em Jesus matando um homem queimado vivo porque tocou na Arca da Aliança, como no Antigo Testamento, não. Mas você olhava para Jesus e você via o amor, a fé, a obediência ao Pai. Louvado seja Deus. E vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Só que os judeus queriam um Messias como o